Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. 3 coisas simples que nós gostaríamos de ressaltar na nossa reflexão do dia de hoje em relação a esse tema da tentação. Quando nós pensamos em tentação, nós pensamos muitas vezes na ação do inimigo, na ação do diabo. A palavra já diz, tudo. O diabo significa o divisor. A missão do diabo é dividir o homem de Deus, é separar, é fazer com que o homem se distancie de Deus. No princípio se acreditava que a missão do diabo seria fazer Deus se convencer de que a criação era má, de que aquilo que ele tinha feito era ruim, porque o homem muitas vezes tem um coração ruim, mas Deus conhece o coração do homem. E aí se chega à conclusão de que o diabo quer, na verdade, nos separar de Deus, porque Deus conhece o coração, o nosso coração. Ele sabe das nossas fraquezas, das nossas necessidades, e Ele perdoa as nossas faltas, por maior que sejam. A graça, o oceano de misericórdia do Senhor, já diz a palavra oceano, é imenso, então é infinito, não tem fim. Da mesma forma como Deus é a sua misericórdia, Ele é infinito, não tem fim. Mas nós precisamos ter uma finitude na nossa vida, no nosso comportamento. E aí então que vem a tentação. 3 coisas então que a tentação nos ajuda, ou que nós devemos ter consciência. É estranho dizer, A tentação nos ajuda, mas vocês vão compreender. A primeira é a consciência de que nós nunca estamos livres. Ninguém se converte para ficar livre da tentação. Na verdade, quando nós ainda não somos convertidos, nós não temos tentação, porque nós estamos do lado do diabo. Se nós poderíamos dizer assim, Isto não é para julgar a vida alheia, isto é para julgar a nossa própria vida, para olhar para dentro de nós, e nos perguntar sobre as tentações que nós sofremos e se sofremos. Se nós sofremos a tentação, um bom sinal. Se nós não sofremos tentação, tem alguma coisa errada nesse negócio. Porque quando nós não sofremos, já disse, o diabo é a nossa companhia. Da mesma forma, amados irmãos, queridas irmãs, nós temos também um medo da confissão. Quando nós pensamos em não nos confessar, nós também estamos do lado do encardido, do lado do diabo. Por quê? Porque a confissão é a sua humilhação, é o seu reconhecer, é o seu dizer, eu também tenho faltas, eu tenho misérias, e eu preciso do perdão de Deus. Quando eu não me confesso, então eu estou dizendo para mim mesmo que eu não preciso. E quando eu digo que eu não preciso, eu sou orgulhoso. E quando eu sou orgulhoso, eu não estou do lado de Deus. Porque Deus não é orgulho, Deus é humildade. Isto é Deus, humildade. E é isso que Ele quer de cada um de nós. Então, se realmente nós nos convertemos, se realmente nós seguimos o caminho do Senhor, nunca estaremos livres. Nunca. Absolutamente nunca. A segunda coisa é estar constantemente recorrendo a Deus. Esse estar constantemente recorrendo a Deus não tem espaço para escrúpulos. Eu sou uma pessoa escrupulosa, eu não posso dizer, eu não posso pensar, eu não posso fazer um gesto que eu já penso que é pecado. Isso também é coisa do diabo, porque ele está querendo te tirar do caminho de Deus. E quando nós
estamos na tentação, a melhor saída é recorrer a Deus com humildade, é pedir perdão. Mas não depois do pecado. Claro, depois do pecado também tem que pedir perdão. Mas quando você é tentado, se você recorrer a este Deus, a este Espírito Santo, que está contigo, que te acompanha nesse caminho do deserto, que é a nossa vida, Ele vai te ajudar. Não foi o que aconteceu com Jesus? Jesus passou 40 dias no deserto, acompanhado do Espírito Santo, estava no deserto, junto aos animais selvagens, faz questão de citar o texto, e os anjos o serviam. E a nossa vida, muitas vezes, ou o nosso desejo, que a vida de ninguém, eu acho que seja esse mar de rosas, é viver sempre no jardim. Já pensou isso? Não quero confusão, não quero briga, não quero isso, não quero tentação, não quero nada dessas coisas. Meu Deus, até o próprio Jesus, 40 dias no deserto, sem comer e sem beber. E como é que nós somos seus seguidores e queremos viver nos jardins, no mar de rosas? Queremos, antes de passar para a eternidade, já pisar o jardim do Éden, né? E voltar àquela antiga, né, ideia da purificação, não, da pureza. Não, amados irmãos, queridas irmãs. A nossa vida sempre será um deserto, mas o Espírito Santo está conosco. E essa certeza nós devemos ter, essa certeza nós devemos estar sempre ali, viva no nosso coração, de que esse Espírito está do nosso lado. E por fim, queridos irmãos, queridas irmãs, o que realmente temos que fazer diante das tentações é fugir. Ninguém se ache mais esperto que o diabo. Ontem eu lendo, né, um livro de São João Maria Vianney, ele citava um santo e ele dizia: o diabo é melhor do que nós em muitas coisas. Nós temos preguiça ou não queremos fazer jejum. O diabo não come nunca. Nós temos preguiça de fazer a nossa oração porque nós estamos cansados, porque nós estamos isso, porque nós estamos aquilo, não queremos fazer as nossas vigílias. O diabo não dorme nunca. Então, muitas vezes, o diabo é melhor do que nós. E o que nós estamos esperando para ser mais de Deus? Quando nós vemos o Evangelho, nós temos uma razão para toda essa situação. O próprio Jesus, na segunda parte do Evangelho de hoje, vai nos apresentar o grande motivo de passarmos por todas essas dificuldades, por todas essas tentações. O tempo já se completou. O reino de Deus está próximo, está bem próximo de nós. Podemos fazê-lo. Podemos fazer o reino de Deus acontecer na nossa vida. Convertei-vos e crede no Evangelho. Com um detalhe muito importante, que Jesus fala da conversão antes do acreditar. Jesus não diz, acreditem no Evangelho e depois se convertam. Não. Ele diz, convertei-vos e crede no Evangelho. Porque o Evangelho será tudo aquilo que Jesus vai fazer a partir daquele texto de Marcos. Os milagres, as bênçãos, as palavras, a boa nova. E se nós realmente não formos homens e mulheres de conversão, convertidos, dedicados a essa mudança de vida, infelizmente nós não conseguiremos absorver a boa nova. Não conseguiremos absorver essa palavra e nem teremos as atitudes do próprio Jesus. Peçamos ao Senhor Deus Todo-Poderoso que ilumine o nosso coração, que nos ajude nas nossas tentações,
que nos ajude a fugir mesmo das tentações, de tudo aquilo que nos faz cair no pecado, e que nós tenhamos sempre esse sentimento de humildade. Porque o diabo pode ser tudo de bom. Tenha isso na cabeça. O diabo pode ser tudo de bom, mas ele nunca será humilde. Nunca. E o homem, sim, pode ter tudo de mal. Tudo de mal. Mas ele sempre terá a capacidade de ser humilde. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.